Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo Desafio Sair com a Barriga sobre reprogramação mental. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre valores e princípios. A pergunta que eu te faço é: quanto valem os teus valores? Vamos entender como valores e princípios premissas que são bases na sua vida. Elas podem envolver vários setores da sua vida, como o emocional, o relacional, o espiritual, o profissional. Já falei profissional, né? Mas, enfim, são vários fatores da sua vida. E dentro desses fatores, por exemplo, no relacional, existe a relação no trabalho, a relação na família, a relação que não é trabalho nem família, mas é entre amigos, existe a relação da família mais próxima, da família mais distante, né? Existem princípios e valores que todos nós temos. Muitas vezes o que é um princípio e um valor para nós não é um princípio e um valor para outra pessoa. Não significa que não sejam princípios e valores. A gente não os vê desta forma. Vamos por exemplo, pessoas que às vezes nascem numa família que tem uma determinada religião. Com base na religião, elas vão ter uma série de valores e princípios norteados, né, por questões religiosas. Então, muitas vezes aquela pessoa entende que determinadas coisas são erradas ou que não deveriam ser feitas. Não estou falando de questão de ser pecado ou não, mas as pessoas às vezes acham que aquilo é algo que deve ser evitado. Mas princípios e valores, eles também podem mudar conforme a gente vai mudando, a gente vai se relacionando com outras pessoas, adquirindo novos conhecimentos e vai mudando nossa forma de pensar. Mas o que é mais importante com esse vídeo é que a gente saiba que todo mundo tem que ter princípios e valores. Você tem que ter bases sólidas, você tem que ter algumas coisas que norteiam a sua vida, senão você fica como uma folha ao vento. O vento vem de um lado, você vai. O vento vem do outro, você vai. Você vai assim, para um lado e para o outro. Conforme o vento muda, você vai subindo, descendo, né? Você está sempre flutuando, né? Então você não pode ser uma folha no vento. Você também não pode ser, né, uma rocha que ela fica fixa sempre no mesmo lugar que não sai dali de jeito nenhum, né? Então você tem que ser sim sólido, você tem que ser firme, você tem que ter uma base, mas você tem que se movimentar. Então você tem que ter sim, né, digamos, uma certa firmeza, mas você tem que estar em movimento. Você pode sim mudar algumas coisas que você acredita e que você pensa. Mas a pergunta é: quanto valem os seus valores e princípios? Por que eu te pergunto isso? Muitas vezes as pessoas deixam os seus valores e princípios serem comprados, serem trocados, ridicularizados, subjugados. Então muitas vezes a pessoa casa com alguém que tem valores diferentes e ela abre mão dos seus valores em prol de um bem-estar no relacionamento. E eu não estou dizendo que isso é de todo ruim, a questão é que tudo tem que ser feito uma análise, né? Tudo tem que ser feito uma análise. Por exemplo, você casa com alguém que é fumante, certo? Na sua família não tinha fumante, ou até tinha fumante, mas tinha um valor lá de que não se fuma dentro de casa, certo? Vamos supor que até tinha um fumante. Vamos supor que seu pai era fumante, mas ele sempre deixou claro que não se deve fumar dentro de casa e quando ele queria fumar, ele se retirava. Aí você casa com seu marido e ele também fuma. E o problema no ensino não é ele fumar, mas ele começa a fumar dentro de casa. E você, fumar dentro de casa, fumar dentro ou fora de casa, não faz diferença. Então, assim, muitas vezes você abre mão do seu valor para quê? Para não entrar com uma divergência ali com aquela pessoa. Esse é só um exemplo bem corriqueiro para você entender o que eu estou falando. Que muitas vezes nós vamos abrindo mão dos nossos valores, nem precisa ser, digamos, comprado. Outras pessoas têm seu preço, né? Por exemplo, a pessoa te oferece para fazer alguma coisa errada, ilícita, tá? Nada muito, digamos assim, que você não precisa matar ninguém, por exemplo. Mas a pessoa diz assim, ó, olha, eu vou te dar R$ 500 por mês para te esconder um pacote dentro da tua casa. Se eu precisar, eu vou vir aqui buscar. Mas pode ser que eu não precise. Ele não te diz o que tem no pacote. Mas você deve presumir que se a pessoa está te pagando R$ 500 por mês para deixar um pacote dentro da sua casa,
alguma coisa de boa não tem ali, né? O que você faz? Você aceita? Você talvez diga, não vou, né? Eu não sei, nem quero saber, né? Não sei, não quero saber, mas eu também não vou aceitar, não vai deixar nada na minha casa. Eu tenho filhos, ou mesmo que não tenha, eu não vou deixar, né? Aí o cara fala, mas então R$ 1.000 por mês. Por R$ 1.000 tu pensa, bom, R$ 1.000, isso ajuda a comprar leite das crianças. Não, mas eu não vou deixar porque é errado, não é questão de dinheiro, eu não vou deixar tu deixar um pacote na minha casa. Não vou aceitar. Aí a pessoa te fala, então tá, vamos para nós encerrar a conversa aqui. Te dou 5.000 todo mês pra esse pacote ficar aí na tua casa e tu não fala pra ninguém que ele tá aqui. Tem gente que, olha, boa parte das pessoas iriam aceitar. Imagina ganhar R$ 5.000 por mês só pra esconder um pacote. E se um dia desse ruim, tu dizer, eu não sabia, me pediu pra guardar aqui, eu só fiz esse favor. Nunca recebi nem um centavo por isso, eu só tava fazendo um favor. Porque se você disser que você recebeu, você não tem como dizer que não sabia que era algo errado. É mais fácil dizer que nunca recebeu nada, que só guardou porque a pessoa te pediu, do que dizer que estava recebendo alguma coisa. Mas brincadeiras à parte, eu usei a história do pacote, tá, gente? Só para vocês entenderem que às vezes a gente vende sim os nossos valores. E às vezes isso acontece, digamos, de uma forma discreta, às vezes no trabalho, né? Você tem algumas coisas que você acha eticamente errada, mas que o teu chefe diz, tu vai fazer ou tu vai ser demitido. Aí tu pensa, entre fazer, quebrar um ou outro princípio que eu tenho, eu prefiro manter o meu emprego, né? Fora daqui eu continuo sendo eu, né? Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou falando que a gente tenha que ser uma pessoa irredutível, né? Que a gente não possa. E às vezes nós também temos que fazer essa análise, porque às vezes nossos princípios e valores eles são regras que não tem quase serventia, ou tem pouca serventia, né? Elas são de pouca utilidade, às vezes é uma coisa que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, mas que está defasado, desatualizado e que realmente não precisa ser seguido. Às vezes é uma regra criada, imposta em família que não faz sentido e que é até bom que você abra mão dela, né? Mas tem coisas que não, tem coisas que elas são inegociáveis, mas é você quem define isso. E você tem que aprender a valorizar os seus princípios e seus valores e não ficar abrindo mão deles de forma tão fácil, né? Principalmente se é algo importante. Se é alguma coisa que você vê que não vai fazer diferença, que não agrega, né? Nem diminui na sua família, na sua vida, na sua saúde física e emocional, tá tudo bem, né? Então você tem que definir seus princípios e seus valores. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: colocasse aí os cinco principais valores, princípios que você tem, que regem a sua vida, e colocar do lado em que situações você abriria mão deles, né? Em que situações você abriria mão deles, seja por dinheiro, seja por uma troca, por interesse em alguma coisa, né? Em situações você abriria mão desses valores, né? E coloca aí nas suas anotações. Se você não abriria de mão de jeito nenhum, escreve não, né? Virei cebolinha agora. Escreve o porquê você não abriria mão de jeito nenhum, né, dos seus princípios e valores, né? Por exemplo, assim, no meu caso, tá? Só para vocês entenderem. Eu sou cristão, então eu acredito que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu não abro mão desse princípio e desse valor, nem que me custasse a vida. Por quê? Aí eu vou dizer o porquê, entenderam? É só para vocês entenderem que tem alguns princípios e valores que a gente não abre mão. Eu ia botar lá, por quê? Porque se eu morrer aqui, a vida que Cristo me promete é no reino dos céus. Eu prefiro morrer aqui e estar no céu do que renegar ele, morrer aqui e estar condenado. Entenderam? Só para vocês entenderem. Mas essa é a minha forma de pensar. Não, espero que vocês não entendam isso como um momento de conversão, tá, gente? Mas é o que eu acredito, né? E cada um com a sua religião, cada um com a sua crença, né? Mas a minha é essa e essa seria a resposta que eu botaria. Uma coisa que eu não abriria a mão e por que eu não abriria a mão. Só para vocês entenderem. Ficou tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, mas se tiver dificuldade, fala comigo, beleza? Fechou comigo, fechei contigo e bora pra cima!